Graça e paz, meus queridos, da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Nesses minutos de encorajamento, passando aqui para liberar uma palavra profética no capítulo 32 de 2 Crônicas, no Antigo Testamento, sobre Ezequias e Senaqueribe. Sabemos também que Isaías estava no meio disso, o profeta, filho de Amós. Mas nós queremos frisar a pessoa de Ezequias, porque ele se posicionou de uma forma tremenda diante do rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe era o rei da Síria, o cara mais impiedoso do momento. E Ezequias se recusou porque ele não gostava de injustiça. E ele não concordava com os impostos elevados para que o povo pagasse, o povo de Deus, o povo da região. E automaticamente, por não gostar de injustiça, Ezequias se posicionou, o homem piedoso e corajoso se posicionou diante do pior rei da época, que era Senaqueribe, o rei da Síria. Este homem fazia maldades terríveis. E Deus fala para nós hoje, quais os Senaqueribes da sua vida? Quais os Senaqueribes da sua história? Quais os Senaqueribes do momento atual que você está vivendo? Será essa pandemia? Será a incerteza do amanhã? Quais os Senaqueribes da sua vida? Será uma notícia ruim do médico ou emocional abalado? Quais os Senaqueribes da sua vida? Será um homem malvado que é o seu marido ou a sua esposa? Porque tem muita esposa que é tipo mulher macho, sim senhor, pega no colarinho do marido, coitado, né? E etc e tal. Quais os Senaqueribes da sua vida? Porque a Senaqueribe, o rei da Síria, ele era tão impiedoso, que ele esfolava os escravos, ele cortava a língua dos escravos, ele cortava as orelhas, nariz, lábios, ele queimava vivo, esfolavam os escravos e ainda exigia que os mesmos trabalhassem. Esse era Senaqueribe. Você imagina Ezequias diante de um rei tão impiedoso como esse, que fazia atrocidades com os escravos da época. E era diante deste que Ezequias se encontrava. Mas nós vemos aqui no capítulo 32, versículo 7, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo. Às vezes nós ficamos olhando as circunstâncias e nos perdemos com as situações, ao invés de olhar para a cruz de Cristo e entendermos que a palavra de Deus é que tem valia em tudo isso que estamos vivendo. E no versículo 7, versículo 8 do capítulo 32 de 2 Crônica diz assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, aleluia, maior do que o que está com ele, glória a Deus. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Quantas vezes, ao invés de liberarmos uma palavra de vida, nós ficamos falando igual hiena, ó dia, ó noite, ó azar. Quantas vezes, ao invés de nos posicionarmos com uma palavra de poder, uma palavra que jamais voltará vazia, que é a palavra de Deus, assim diz o Senhor, nós ficamos olhando para a circunstância, olha, o número só tem aumentado de pessoas que estão morrendo, olha, e ficamos voltados para essas situações negativas, ao invés de encontrarmos o caminho do quarto. Nós, muitas vezes, falamos com Y, com X, com fulano, Bertrano, e nos esquecemos de falar com o autor e consumador da nossa fé. Nos esquecemos de entrar no caminho do quarto, aleluia, e falar com o Senhor que pode mudar a nossa história. Ezequias fez a coisa certa. Além dele recobrar o ânimo do povo, ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou para esse homem impiedoso chamado Senaqueribe. Ele sabia quem ele servia. Então Deus pergunta para nós, quais os Senaqueribes da nossa vida que está tentando nos calar, nos fazer parar, nos afrontando e nos amedrontando, ao invés de entendermos
que a nossa fé está firmada na palavra e a palavra de Deus é poderosa para instruir, redarguir e corrigir injustiça. Louvado seja Deus. Senaqueribe era rei da Síria, homem sem piedade alguma. No capítulo 32, Senaqueribe, ele afronta tanto o povo de Deus como o próprio Deus. Para você ver como era Senaqueribe. No versículo 17 do capítulo 32, diz assim: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor. Esse era Senaqueribe, né? E automaticamente Deus levanta um homem chamado Ezequias. Glória a Deus. Aí no capítulo 32 de 2 Crônicas, versículo 20, diz assim: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Aleluia! Oraram por causa disso e clamaram ao céu. Quantos de nós, ao olharmos as circunstâncias negativas, não nos prostramos diante de Deus? Vemos falar para Y, para X, para B, para C, ao invés de nos voltarmos e encontrarmos o caminho do quarto e falarmos com o Senhor que pode mudar circunstâncias. Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, foram para o lugar certo, aleluia, e clamaram ao céu. Deus, a Bíblia diz que Deus respondeu seus servos, destruindo o exército assírio, o pior exército da época, porque seguiam o conceito do seu rei Senaqueribe, que era um homem totalmente impiedoso. E Deus respondeu seus servos, destruindo o exército assírio, cobrindo de vergonha o tão temido rei da Síria, Senaqueribe, sendo assim o mesmo derrotado. Glória a Deus. Deus quer derrotar os demônios da sua vida. Os demônios que tentam roubar o seu chão, onde está a firmeza, porque os nossos pés têm que estar firmes na rocha. E automaticamente as circunstâncias virão e não nos tomarão de assalto. Por quê? Porque nós não tememos a Senaqueribe, nós tememos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quais os Senaqueribes da sua vida, das nossas vidas, que tem tentado tirar o nosso chão, a firmeza do nosso caminhar? A nossa confiança não está em coisas inanimáveis, nem palpáveis. A nossa confiança está em Deus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que diz que sem fé é impossível agradá-lo. E ele fala para nós que existia um rei tão mau, mas tão mau, que era o rei da Síria, chamado Senaqueribe. Não temais as circunstâncias nem as notícias ruins, porque coisas piores virão. Que isso, pastora Rosângela? É verdade. Estamos nos dias apocalípticos, mas Deus é Deus também que refrigera a nossa alma. Ele, no momento Y, ele chega na hora certa e refrigera a nossa alma. E ele diz: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Sou eu o Deus que te ajudo, te tomo pela sua mão. Aleluia, é assim que Deus faz. Mas quando nós estamos com o coração voltados para Ele, o nome do Senhor é glorificado. Um forte abraço da pastora Rosângela Soares de Souza. Shalom Adonai. Não temais, Senaqueribe, porque o Senhor é poderoso para destruí-lo. Amém? Juntamente com o seu exército. Shalom.